Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida insana aqui do Mikhail Tal, o Mago de Riga, contra o Andrés Wurema. Sugestão aqui do Matheus Matias, muito obrigado pela sugestão, Matheus Matias, um grande abraço. E eu fico surpreso porque eu conheço muitas partidas do Mikhail Tal, mas sempre surge uma que eu nunca vi e todas são maravilhosas. Vamos dar uma olhada nessa partida então. Mago de Riga abre aqui com o peão do rei, temos E4 aqui e a resposta C5, a defesa siciliana aqui pelo Wurema. A partida seguiu com cavalo em F3, E6, D4 indo em direção ao centro, abrindo a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6 propondo as trocas e aqui cavalo C3 simplesmente desenvolvendo peça. A dama C7 aqui convidando o cavalo D5, que cavalo B5 não consegue tantas coisas, a dama simplesmente vai para B8, portanto o Mago de Riga prefere, ao invés de movimentar a mesma peça na abertura, desenvolver mais uma peça com bispo em E3. Temos A6 e agora bispo aqui em D3, cavalo em F6 pelo Wurema e aqui Mikhail Tal faz o roque. Então até aqui, ó que bonitinho, né? Desenvolveu aí as 4 peças menores, deu roque, protegeu o rei. Aqui o adversário dele vai seguindo com o mesmo plano de desenvolvimento. No entanto, a gente repara que o bispo de Casas Claras aqui já tem um problema para ser desenvolvido, né? Bom, existe uma pressão agora aqui em H2. O Mago de Riga faz o lance Rei H1, já começa a sua provocação aqui no lance 9, né? Deixando aqui o peão de H2. A partida segue com H5. Aqui o Wurema parte para um ataque contra o Mago de Riga, né? Rafael, não dava para ter capturado aqui esse peão aí? Tudo bem, né? Que aqui as brancas ficam bem, esse bispo tá mal colocado. Dá pra seguir com G3 aí, esse bispo fica preso, né? Se quiser, pode trocar um pouquinho de peça antes, tipo cavalo pro C6, D pro C6 e aí sim G3 e esse bispo tá preso. E apesar de bispo por G3, peão por G3, dama por G3 parecer ameaçador, né? Não existem grandes ataques aqui, não dá pra continuar, simplesmente dama F3 aqui protege bem aí a posição, né? E o Mikhail Tal aqui teria uma peça a mais e dificilmente as pretas teriam compensação aí. Não contra o Mikhail Tal, pelo menos. A partida então seguiu com H5, né? Nada de capturar aqui em H2. E agora F4, o Mikhail Tal segue atacando também. Cavalo G4 atacando o bispo, dama em F3. Agora a dama está protegendo o bispo. Cavalo por E3, dama por E3 e aqui dama B6 pelo Andrés Wurema. Esse lance aqui coloca pressão no cavalo. O cavalo, se sair daí, está caindo a dama. Também existe uma pressão aqui em B2. Como jogar agora, né? E o Mago de Riga segue com o cavalo de C em E2. Então agora o cavalo aqui está protegendo o ponto de D4, o cavalo aqui em D4. E agora E5 aqui pelo Wurema. E nessa posição então, E5 ele resolve chamar o Mikhail Tal. O Mikhail Tal aqui no lance 14 já começa a fazer magia, não é à toa que ele é conhecido como Mago de Riga. Aqui no lance 14 ele já começa a fazer magia e se fosse eu já abandonava. Mikhail Tal faz aqui o lance dama G3, deixando o cavalo aí em D4. Se fosse eu nem calculava, eu ia falar o quê? Deixou o cavalo? Abandona, né? Porque aqui... Bom, vamos lá, né? Vamos ver a partida. A partida seguiu aqui, o adversário aceitou aí o cavalo, seguiu com E por D4, capturando a peça sacrificada. Temos dama por G7 atacando a torre, torre em F8 colocando a torre em segurança. Notem a importância do peão aqui em F4, né? Para evitar um lance como o bispo E5 que atacaria a dama e protegeria a torre, né? Então torre em F8 foi jogado, agora E5 atacando o bispo. E também abrindo aqui a diagonal do bispo de Casas Claras, bispo em E7 e agora F5. Olha que maravilha como o Mikhail Tal vai avançando aí. E o ponto todo é o seguinte, o Mikhail Tal sacrificou uma peça, é verdade. Mas ele fez isso por conta da falta de desenvolvimento aqui do Wurema. E aqui essas peças não estão jogando, o bispo e a torre não jogarão com muita facilidade e o rei está exposto. O rei exposto não, mas ele está no centro, né? Então o Mikhail Tal vai tentar jogar em cima disso. Vamos ver que legal. A partida seguiu com F6, dando a casa de F7 aqui para a torre. Cavalo em F4, né? Muito bem colocado esse cavalo. Esse cavalo pode vir para D5, pode vir para G6, pode vir para H5. O bispo pode vir para C4, a torre pode vir para a coluna E. Ou seja, as peças do Mago de Riga jogam fácil aqui, né? Ele está com uma boa atividade aí para as peças.
Aqui o Vorema segue com torre em F7. E o que fazer nessa posição, né? O que fazer? O Mago de Riga está com a sua dama atacada, ele já sacrificou uma peça, né? Será que é hora aí de dar um cheque aqui e a torre volta e ficar repetindo e empatar? Vamos aceitar aí, vai, tô com uma peça a menos? Ou será que o Mago de Riga tem outras ideias? Pô, quem conhece o Mago de Riga já sabe, né? Já sabe que vai vir mais sacrifício, né? Quando um sacrifício é pouco para o Mago de Riga, ele segue agora com um bonito lance e por F6, deixando a dama, entregando agora a dama na sequência. Que bonito isso. Aqui a partida seguiu com cavalo em E5. O Vorema não tem coragem aqui, não captura a dama do Michael Tal. Se ele tivesse capturado a dama, simplesmente peão ameaçando a promoção. Se rei em F7 segurando a promoção do peão, F6 poderia seguir, atacando o bispo. E depois de bispo por F6, cavalo por H5 protegendo o peão. Vejam que o bispo aqui está cravado, atacado duas vezes. A ameaça aqui na posição é bispo H7 seguido de promoção. E seria muito difícil para o Vorema jogar uma posição como essa. Está completamente ganho aqui já para as brancas, né? Depois de, por exemplo, o cavalo E7 com a ideia de segurar a casa de promoção. Aqui o Michael Tal não jogaria a torre por F6. Isso aqui daria vitória para as negras. Ele teria que jogar, com certeza ele jogaria de forma mais ativa, né? Porque esse lance aqui simplesmente dama por F6, cavalo por F6, rei por F6. E o cavalo está controlando a casa de promoção. E agora não dá mais para jogar, opa, escapou. Não daria para jogar a torre aqui em E1 simplesmente por conta de cavalo G8 e as pretas teriam segurado tudo e estariam com uma peça a mais, né? Então como é que o Michael Tal jogaria provavelmente essa posição, né? Depois de cavalo por H5 e cavalo em E7, nada de torre por F6, mas sim torre de A em E1, aí sim atacando, né? Ameaçando capturar esse cavalo e depois capturar em F6 e somente então promover. E a gente vê como isso daqui está prejudicando essa torre e esse bispo, né? A torre não está ajudando e o bispo não sai, né? Esse é o problema das negras. E aqui nessa variante, enfim, não teria mais como as pretas se defenderem, né? Se dama D6, por exemplo, teria uma continuação bonita aqui com cavalo por F6, dama por F6, torre por E7, eliminando o defensor de G8. A dama não pode capturar a torre porque ela está cravada. Teria que seguir com rei por E7 e aqui a bonita promoção para cavalo, né? E aqui depois de rei F7 e cavalo por F6, as brancas teriam uma peça a mais. Muito bonito tudo isso, por isso que o Mago de Riga aqui, depois de torre em F7, joga simplesmente E por F6, aí, deixando aí a dama, né? A partida seguiu com cavalo em E5, o Vorema percebeu aqui que tem seus perigos, trouxe o cavalo para proteger a torre, para atacar o bispo, e agora a dama também está ameaçando aqui em F6, então tá jogando de forma combativa aí o Vorema. O Mago de Riga segue com bispo C4, o que é isso? O que ele está fazendo, Rafael? Olha isso, ele está oferecendo a dama, ele está oferecendo o bispo, você escolhe o que você quiser, né? E aqui mais uma vez continua existindo o mesmo tema de não poder capturar a dama. A partida seguiu então simplesmente com cavalo por C4, aceitando aí mais um sacrifício. E o Mago de Riga segue com dama em G8, cheque. O bispo volta para F8 e agora cavalo por H5, trazendo mais peça aí pro ataque. Cavalo em D6, torre de A em E1, cheque, rei D8 e agora torre E7 pelo Mago de Riga. Não é mais um sacrifício, né? Porque o bispo aqui está cravado. O ponto todo é que agora a torre está ameaçando aqui em F7 para eliminar o defensor de F8, né? A ideia é capturar e depois capturar primeiro em F8 e depois em F7, recuperar bastante peça e ficar com um bom ataque, né? Então a posição é perigosíssima. E agora, como é que faz para defender aqui em F7? Será que tem algum jeito para defender? O Vorema encontra um recurso aqui, por incrível que pareça, o Vorema encontra um recurso para defender aqui em F7. Porque aqui é difícil você imaginar um lance que defenda, né? Mas o Vorema encontra. Dama B5, olha só que legal, atacando a torre, ganhando um tempo para jogar depois ou dama D5 ou dama C4 e proteger lá em F7. Muito bom, o Mago de Riga joga a torre de F em E1 e agora dama D5, a dama está protegendo aqui em F7. Mago de Riga segue com cavalo em F4, dama por A2, a dama continua protegendo aqui em F7.
E agora o Mago de Riga vai para mais uma sequência sensacional com cavalo em E6 oferecendo mais uma peça em sacrifício. A ideia desse lance é cortar a conexão aqui da dama, da dama com a torre, né? Rafael, mas não dava para jogar B3 então, que faria a mesma coisa? Não dá, pessoal. Aqui vem dama por torre aqui por F6 e as pretas acabaram com todos os seus problemas e resolvem tudo, tá? Então esse aqui é o ponto todo, né? O B3 aqui você coloca também a possibilidade da torre capturar em F6, tá? Então por isso que o Mago de Riga não faz B3 e faz aqui cavalo em E6. Bonito demais, né? Bonito demais, é cheque. A partida seguiu com dama por E6, né? Qual que é o ponto todo aqui? Se capturar de peão, as brancas vão jogar a torre por F7, cavalo por F7, dama por F8, cheque. Depois de rei C7, dama por F7, cheque. E aqui acabou, as brancas estão melhores. Rei B8, por exemplo, tá vindo dama E8 e esse peão vai ser promovido. Não tem como evitar a promoção aí do peão, portanto, vitória aí para as brancas, né? Então, cavalo em E6, um lance sensacional. Aqui o Vorema fala, então vou entregar a peça, né? E vou devolver um pouco de material, faz dama por E6, temos F por E6, torre por F6 e aqui o Mago de Riga faz simplesmente o lance de arremate. Torre em F7, agora sim oferecendo aí a torre pro cavalo. E nessa posição, com mais uma oferta de sacrifício, o Vorema, cansado aí, abandona a partida, né? Então o Mago de Riga criou uma floresta escura nessa partida, começando lá com dama G3 no começo da partida, sacrificando o cavalo, né? Criou a floresta escura. E dessa floresta escura a gente sabe, só sai um, né? Era assim que o Mikhail Tal falava, né? Eu levo meus oponentes, meus adversários para uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5 e ela é estreita o suficiente para apenas um sair de lá, né? E a gente vê que é exatamente o que o Mikhail Tal faz, né? E aqui o que está acontecendo, né? Se cavalo aqui por F7 está vindo E7, cheque, promovendo aqui para a dama na sequência. O bispo está cravado, né? Não dá para capturar o peão e o peão tá protegido aqui pela torre, né? E se tivesse capturado aqui de torre, tá vindo simplesmente peão aqui por F7. O bispo está atacado, não tem como proteger o bispo, teria que jogar rei C7, mas aí estaria vindo dama por F8, seguido de dama D6 com promoção. Dama por F8, cheque, B6, dama por D6, cheque, rei por D6 e o peão promovendo para a dama aí com uma posição também vencedora aí para as brancas, né? Legal demais essa partida, legal demais. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes aqui. O interessante, pessoal, é que o Mikhail Tal não ficou pior na partida inteira, tá? Então mesmo com todos esses sacrifícios, fala, não é possível, Rafa. Se pusesse num computador aí para analisar, eu tenho certeza que em algum momento tinha algum recurso ali que as pretas ganhavam. Não tinha, pessoal. Tinha recurso sim que as pretas poderiam continuar jogando, tentar chances ali para os dois lados, mas as pretas ganhando não aconteceu nessa partida inteira. Vamos dar uma olhada em alguns pontos, olha só. Bom, dama G3 foi sensacional, né? Dama G3 aqui do Mikhail Tal. Quando ele faz esse lance, pode ter certeza, a confusão já começou, a floresta já escureceu, né? Ele já puxou para dentro para a floresta ali e já colocou a insanidade no tabuleiro, né? Dama G3. Vamos dar uma analisada. Aqui peão capturou. Será que não dava para capturar com o cavalo? Porque aí depois captura aqui em E2, troca algumas peças. Vamos ver, cavalo por D4, o Mago de Riga faria o lance F por E5, olha que maluquice, né? E aí, se cavalo por E2, o Mago de Riga teria dama por G7, e depois de torre em F8, E por D6, e depois aqui de dama por D6, bispo por E2, estaria tudo igual em termos materiais, mas as brancas estariam ganhas aqui, bem melhores, por conta da falta de desenvolvimento e o rei no centro. Então, dama G3 foi sensacional, não dá para capturar mesmo de cavalo. Talvez depois de cavalo F por E5, talvez ao invés de cavalo aqui por E2, talvez bispo C7 pudesse ter uma boa briga. Mas aí aqui o Mikhail Tal provavelmente faria um lance maravilhoso aqui, que seria torre por F7, tentando castigar esse rei que não deu roque. Aqui teria que seguir com cavalo em E6, para vocês terem ideia, porque se rei por F7, o Mikhail Tal estaria com muita vantagem aqui, com torre F1, rei E8, e aqui esse rei vai sofrer, né? Todo tipo de ataque, tá vindo dama por G7, dama aqui em H6, torre F8, torre por F8, dama por H6, provavelmente com uma... mas aí tem checkmate. Não tem, né? O cavalo volta, então, e agora a torre está atacada, então provavelmente o Mikhail Tal
conseguiria vencer partindo de uma posição como essa, principalmente por conta da falta de desenvolvimento aí das negras, tá? Então muito legal aqui, dama G3, né? Então não dá para capturar aqui, nem capturar aqui. Bom, vamos ver como seguiu, E por D4, né? Aí o Mikhail Tal vem, faz dama por G7, não tem bispo E5, torre F8 foi jogado, E5, bispo E7, F5, F6, e aí o Mikhail Tal vem com um cavalo aí em F4, torre F7, a gente viu que esse sacrifício da dama era perfeito, né? Então não dava para capturar a mesma dama, cavalo em E5 foi jogado, bispo C4 e aqui cavalo por C4 foi jogado. Aqui tá correto mesmo, aqui tem uma curiosidade, o melhor lance da posição não é bispo C4 que o Mikhail Tal faz, né? Mas ele faz magia no tabuleiro, né? Aqui se ele quisesse ganhar de uma forma muito simples, ele poderia jogar dama aqui em H8. Dama em H8, bispo voltaria para F8, aqui torre de A em E1, cravando agora aqui o cavalo, né? Depois de D6, aí sim bispo C4, já que o cavalo está cravado, estaria atacando a torre. Depois de dama C7, bispo por F7, dama por F7, cavalo G6, por exemplo. Bispo por F5, cavalo por E5, D por E5 e torre por F5. E a gente tem uma posição vencedora para as brancas, né? Grande roque, dama por H5, dama por H5, torre por H5. A gente tem um final vencedor aí para as brancas, né? Mas não seria o Mago de Riga aqui se ele não fizesse a dama H8. O que, Rafael? Deixa de ser burocrata. Bispo C4 é o lance da magia, né? Esse sim. Mas é que aqui, vamos lá, né? Qual que é o ponto todo? Cavalo por C4 foi jogado, dama G8, bispo em F8, cavalo por H5, cavalo D6. Aqui o adversário foi achando os melhores lances mesmo. Torre de A em E1, rei D8, torre E7 e aqui dama B5 foi jogado, né? Com essa ideia de atacar a torre, né? Dama B5, tudo bem, tudo certo, foi ótimo esse lance. Torre de F em E1 e aqui dama D5 foi jogado protegendo a torre. Esse foi o problema do Vorema. Aqui se ele faz um lance como dama em A5, continua mantendo a pressão aqui na torre, torre F1, dama B5, ele fica fazendo essa repetição, né? Torre F1, dama A5. Ah, mas aí o Mikhail Tal não é obrigado a jogar torre F1. É verdade, ele poderia seguir aqui com o fortíssimo C3. E aí sim, depois de dama por A2, agora a dama está protegendo lá em F7, C por D4, rei C7, dama G3, por exemplo, e a gente teria a briga. O que eu quero mostrar com essa variante é que as pretas estariam no jogo, né? Um jogo bem caótico, bem confuso, melhor para o Mikhail Tal ainda. Tem toda a questão do psicológico, do tempo, é muito difícil jogar de negras isso, vai perder mais tempo com certeza do que o Mikhail Tal, é mais fácil achar os lances de branca aqui do que de negras, é mais fácil atacar do que defender, né, em geral. Então aqui ele teria que jogar B6, o Vorema, aí estaria vindo torre C1 cheque, rei B7, dama por D6, e aqui a gente teria uma posição aqui melhor para as brancas, mas com chances, aqui com um jogo preciso, né, se de negras tivesse o Petrocian, o Tigre Petrocian aí de negras, provavelmente daria para jogar mais um pouco, né? Então esse foi o ponto todo, dama D5 aqui que é um lance perfeitamente lógico, só que aí ele levou essa combinação de cavalo F4 seguido de cavalo em E6, que foi maravilhoso. Aqui acabou, aqui as brancas já estão ganhas mesmo, né? Não tem mais recurso para as pretas. Então foi a última oportunidade ali que o adversário tinha de continuar tentando jogar, né? E aqui realmente depois de torre F7 o lance de arremate. Bonito demais! Mikhail Tal, o Mago de Riga fazendo magia no tabuleiro. Eu gosto muito dessa partida. Mais uma vez agradecer aqui o Matheus Matias pela sugestão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!